Então, gente, continuando aqui, falando agora da situação de uma firma não competitiva, então vamos ver a questão de maximização de lucro para uma firma não competitiva. Então a gente tem que uma firma não competitiva, assim como uma firma competitiva, ela possui sua estrutura de custos. Então ela tem lá sua curva de custo variável médio, custo total médio e sua curva de custo marginal, né? Referente ao nível de custo em relação à quantidade produzida, né? A diferença para uma firma competitiva é que uma firma competitiva enfrenta uma curva de demanda perfeitamente elástica, né? Teoricamente, né? Já uma firma não competitiva, como a gente acabou de ver no slide anterior, ela possui uma curva de demanda negativamente inclinada. Agora, uma firma não competitiva, na medida em que vá variando a quantidade produzida, aumentando, isso tende a ir reduzindo o preço do bem. E como a gente viu no slide anterior, isso tende a reduzir muito a receita na margem. Agora, uma firma vendeu uma unidade a mais de um bem, o que a receita dela não aumenta pelo preço do bem que ela vende. Por um lado, a receita dela aumenta pelo preço do bem que ela vende, mas diminui pela queda do preço de todas as demais quantidades intramarginais que são comercializadas, né? Isso significa que a receita marginal é negativamente inclinada e menor do que a curva de demanda, tá? Mas, pronto, essa é a grande diferença entre uma firma competitiva e não competitiva. De resto, foi o que eu falei lá no início da teoria lá de maximização de lucro, né? As duas firmas se comportam igualmente. Uma firma competitiva e não competitiva, elas adotam o mesmo procedimento. A diferença entre elas se dá pelo fato de uma possuir poder de mercado ou não. Ou seja, uma produz e vende o produto, isso não impacta o preço do produto na economia. Ela é uma firma competitiva. Uma firma não competitiva produz e vende, isso impacta o preço do produto e, por consequência, a sua receita marginal. Mas a firma não competitiva, da mesma forma que a firma competitiva, ela produz até o momento que a receita marginal iguala o custo marginal. E isso ocorre no ponto A, onde é definido o Q estrela, que é a quantidade que maximiza o lucro da firma, tá certo? E dado que a firma produz essa quantidade, para definir o preço do produto, isso vai ser definido pela curva de demanda. Então, para produzir Q estrela, que é a quantidade que iguala custo marginal com receita marginal, isso faz com que a empresa cobre um preço P, que é dado lá pela curva de demanda, lá em cima, né? E claramente o preço P é, nesse caso, muito maior que o custo total médio de produção de produzir Q estrela, né? O custo total médio de produzir Q estrela está ali no ponto C, né? E essa diferença aí, esse quadrado aí, preço menos custo total médio de produzir Q estrela vezes Q estrela, vai dar o lucro econômico extraordinário dessa firma não competitiva, né? E eu acho que você observe esse gráfico e tente entender. Muitas são as pessoas que vão dizer: pô, mas ele está cobrando um preço tão caro, se baixar um pouquinho o preço, vende mais. Está certo. Com certeza, está ali a curva de demanda negativamente inclinada. Se ela produzir um pouquinho mais, o preço cai. Ou, se baixar o preço, ela vende um pouquinho mais. Mas fazendo isso, ela vai desrespeitar a regra de maximização de lucro. E o objetivo da firma não é vender muito. O objetivo da firma não é vender nem muito nem pouco. O objetivo da firma não é cobrar nem caro nem barato. O objetivo da firma é maximizar lucro. Se ela tiver numa situação que para maximizar lucro vale a pena cobrar mais barato, então ela sai produzindo o produto e vendendo mais barato. Se para maximizar lucro o interesse da firma seria mais interessante reduzir a quantidade produzida e encarecer o produto, e é isso que essa firma teoricamente faria, né? Mas enfim, graficamente o problema da firma
de maximização de lucro de uma firma não competitiva é assim. Aí você compare esse gráfico com o gráfico de uma firma competitiva. Em termos de prática, as duas adotam a mesma prática. A diferença entre uma e outra é a curva de demanda. Para a firma não competitiva, ela é plana. Para a firma competitiva, a curva de demanda é plana, e para a firma não competitiva, ela é negativamente inclinada, o que faz com que sua receita marginal seja menor do que sua curva de demanda, tá certo? E isso leva a firma não competitiva a produzir menos e cobrar mais pelo produto do que faria caso fosse uma firma competitiva, né? Ou seja, não estivesse enfrentando uma curva de demanda negativamente inclinada, mas sim uma curva de demanda plana, tá bom? Mas enfim, graficamente, aí vamos resolver esse problema matematicamente, né? Tá lá, o lucro é o preço vezes Q estrela menos o custo total médio de produzir Q estrela, tá? Vezes Q estrela, né? Esqueci de botar ali. É P vezes Q estrela menos custo total médio de produzir Q estrela. Corrigir aqui, calma aí. Tá lá, o lucro é preço vezes quantidade menos o custo total. O custo total é o custo total médio vezes a quantidade total produzida, que no caso seria Q estrela, né? Mas aí vamos resolver esse problema matematicamente, né? Vamos dar um exemplo. Digamos que o custo total de uma firma não competitiva, ou melhor, com base no custo total, não sei se ela é competitiva ou não. Tem uma firma que tem uma estrutura de custo igual a essa, que a gente já utilizou essa função antes, né? A diferença se dá pela curva de demanda. Antes a gente considerou a curva de demanda, no caso curva de demanda inversa, como sendo um valor fixo. Ou seja, a quantidade produzida pela firma não impacta o preço do produto. Aqui, a quantidade produzida pela firma impacta o preço do produto. Ou seja, essa firma tem poder de mercado. É isso que uma curva de demanda igual a essa significa, tá? Uma firma competitiva, o preço demandado é igual a um valor fixo. Uma firma com poder de mercado, a gente tem uma função de demanda igual a essa, uma função de demanda inversa igual a essa, né? O preço depende da quantidade produzida e vendida. Mas então, a gente tem que a firma tem que encontrar o seu custo marginal, é só derivar o custo total em relação a Q, de um lado. De outro lado, a gente tem que ter a receita marginal. Para ter receita marginal, o que acontece? Acontece que a gente tem que saber qual é a receita total. A receita total é preço vezes a quantidade. Então, no lugar do preço, a gente substitui ali a função da curva de demanda inversa, que é 480 menos 10Q. Isso tudo vezes Q. Preço vezes Q, onde o preço é a expressão da demanda inversa, tá? E aí, derivando, essa é a receita total, então, fica 480Q menos 10Q ao quadrado. Para achar a expressão da receita marginal, é só derivar essa expressão de receita total em relação a Q. Então, a derivada da receita total em relação a Q é 480 menos 20Q no caso, né? Agora a gente vai igualar a expressão do custo marginal com a expressão da receita marginal, pois como a gente já viu, a firma, teoricamente, para maximizar lucro, ela produz até o momento que custo marginal iguala a receita marginal. Então, igualando as duas expressões aí de receita marginal de um lado com custo marginal de outro, a gente vai ter uma equação de segundo grau, né? E aí as raízes dessa equação vai ficar, nesse caso aí, por um acaso, para essa demanda e para esse custo aí que eu estou considerando, vai ter uma raiz que é negativa, que facilita, está na cara que não vai ser essa raiz, né? Não tem como uma empresa produzir menos uma determinada quantidade. A variação da quantidade pode ser negativa, mas a quantidade total produzida não tem como ser negativo. O mínimo de carros que a Ford pode fabricar é zero. A Ford não tem como fabricar menos 3.000 carros. A variação da quantidade produzida pode ser negativa, a quantidade total não. Então, possivelmente, se essa firma produzir, ela vai produzir ali a segunda raiz, vai ser Q2 igual a 10. Ela vai produzir 10 unidades de produto, né? Mas então, se é assim, a gente tem o quê? Que o lucro da firma é receita total menos custo total.
onde isso é preço vezes quantidade menos o custo que depende da quantidade, né? Mas a gente tem o quê? Que para calcular a receita total depende do preço, mas o preço depende da quantidade. Mas a quantidade a gente já meio que achou ali, 10 unidades produzidas. Vamos ver se é isso, né? Se é o equilíbrio da firma. Sendo assim, qual é o preço desse produto no mercado? 380. Por quê? Porque é só substituir aquela quantidade Q2 igual a 10 na expressão do preço, da demanda inversa que está lá em cima, que é 480 menos 10Q. Q é 10. Então fica 480 menos 10 vezes 10, que vai dar 380. Né? Então o preço do produto, desse produto no mercado vai ser 380. E sendo assim, a gente tem o quê? Que a receita total da firma fica 380 vezes 10, 3.800, e o custo total, separei um do outro para simplificar aí o slide, né? O custo total é só pegar lá a expressão lá de cima, custo total, e no lugar do Q considerar 10. A empresa está produzindo Q igual a 10. Sendo assim, o custo total é 900. Então essa firma aí tem uma receita total de 3.800, produzindo 10 unidades. O preço desse produto vai ser 380, então essa firma vai obter um lucro total de 3.800 menos 900, que vai dar 2.900. Esse 2.900, aí lembrando, seria o lucro econômico dessa firma, né? Então ela está tendo um lucro extraordinário, né? Acima do normal. Dentro do custo dela já teria o custo de oportunidade normal, apropriado para o nível de risco que ela sofre. Então ela está obtendo o lucro normal mais esse excedente aí, né? Então ela está no lucro extraordinário. Isso é uma coisa. Outra coisa, se aí desse zero, ela continuaria no lucro e possivelmente produziria, não teria contradição nenhuma. É uma firma não competitiva, mas que no caso não está obtendo lucro. Mas se fosse negativa, aí sim, possivelmente ela encerraria as atividades, né? Embora isso seja subjetivo, como a gente já viu. Isso é uma coisa. Outra coisa, esse lucro aí extraordinário, uma grande diferença desse exemplo numérico que a gente está dando, por exemplo, que a gente viu anteriormente para a firma competitiva, a gente tem o quê? Que lá na firma competitiva até é possível que ela obtenha lucro econômico, mas caso uma firma competitiva obtenha lucro econômico, isso é atrativo para outras empresas entrarem no mercado, o que acaba que outras empresas, ao entrar no mercado, aumenta a quantidade total produzida e tende a reduzir o preço. É a situação do equilíbrio competitivo de longo prazo. A longo prazo, uma firma competitiva tende a ter seu lucro econômico anulado. Essa firma aqui, no caso, é não competitiva. Então, ela está tendo esse lucro econômico e vai permanecer assim a rigor indefinidamente. Porque sendo não competitivo, então deve ter algum tipo de restrição, principalmente legal, né, à entrada de novos produtores aí. Então novos produtores não podem produzir esse produto, vender, baixar o preço e, por um lado, tomar parte do lucro econômico dessa firma aí em questão e, de outro lado, anular o lucro econômico desse setor a longo prazo, né? Mas então, temos esse exemplo numérico. E aí, voltando ao gráfico, só para utilizar os valores desse exemplo no gráfico que a gente viu anteriormente, a gente teria o quê? É o mesmo gráfico que a gente viu no slide anterior, só que agora lançando os valores aí que a gente calculou, né? Considerando que essas curvas representem as expressões que a gente considerou no slide anterior, né? Mas então a firma vai produzir até 10 unidades, né? O preço do produto vai ser 380, mas o custo total médio de produção vai ser 90. A gente viu que o custo total seria 900. Como ela produz 10 unidades, então é 900 dividido por 10, 90. Então ela produz 10 unidades, cada unidade na média custa 90, e ela está vendendo as 10 unidades por 380, baita lucro, né? E na margem, a gente tem o que? Se considerar o custo e a receita na margem, a gente tem que o custo marginal é 280 de produzir a 10ª unidade, e por produzir a 10ª unidade, a receita marginal é também 280. Ou seja, a firma está produzindo até o momento que o custo marginal iguala a receita marginal. Fazendo isso,
ela acaba produzindo uma certa quantidade a um custo total médio, nesse caso baixo, e vendendo tudo a um preço alto. E é um lucro econômico extraordinário, né? Ótimo para essa companhia. E aí tem essa situação e a rigor ela tende a se manter indefinidamente, tá certo? Aí no próximo slide a gente vai comparar esse equilíbrio com o equilíbrio competitivo, né? Mas aí vamos ter que considerar os dois casos, tá? Mas aí fica por aqui agora. Valeu, tchau.